Estamos de volta ao vivo aqui no Metrópolis, nessa live em que a gente acompanha os desdobramentos do ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela nesse sábado. Agora vamos conversar com Fernando Hessel, observador da Casa Branca, que desde ontem, inclusive, estava em Mar-a-Lago, acompanhou toda essa movimentação, acompanhou esse discurso que você acompanhou do presidente Donald Trump. Fernando, onde você está agora? E qual cidade dos Estados Unidos você está agora? Boa tarde. Os amigos do Metrópolis. Estou neste momento em Miami, aqui curtindo um pouco a família, mas trabalhando ao mesmo tempo, né? Muito próximo de Mar-a-Lago, apesar que o presidente Donald Trump vai seguir viagem agora à noite, voltando para Washington, D.C. Ontem eu estava com a sua página do Instagram aberta e você fez um recado, deu um recado sobre o precedente que Donald Trump abriu ao fazer essa operação, ao capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, levá-lo até os Estados Unidos e, segundo ele, como a gente acabou de ouvir, fazer com que os Estados Unidos agora governem a Venezuela nesse processo de transição. Queria que você pudesse explicar então para a nossa audiência qual seria esse precedente aberto e por que ele é tão grave. Oi, Rafa, muito importante você abordar isso e ainda bem que o Metrópolis tem esse espaço para que a gente explique, até porque a ciência política internacional e principalmente quando a gente fala de Estados Unidos é uma coisa muito complexa, é muito difícil inclusive para quem mora aqui, para quem estuda o tema, porque ele é muito dinâmico, esse tema ele é muito dinâmico. Quando eu falo de abrir precedente, é uma coisa bastante óbvia e clara que a gente precisa entender. Então, se a partir do momento em que um presidente determina que as suas forças armadas, mesmo vestida de Departamento de Justiça americana, mesmo vestida do DEA, que é o Departamento de Drogas e Combate aqui nos Estados Unidos, a partir do momento que você invade um país e você captura, quando você sequestra um presidente, e aí não quero fazer juízo de valor se ele é um bom presidente, se ele é um mau presidente, se ele é um ditador ou não. Você sequestra um cidadão de outro país e traz para o seu território para ele ser julgado, isso realmente abre um precedente. Por quê? Porque outros países vão querer fazer a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você vê Putin, né? Putin, teoricamente ou não na prática, invadiu 20% da Ucrânia. Então, a partir de hoje, os Estados Unidos não tem como mais chegar na frente do Putin e falar assim: ô Putin, você invadiu ali, tá errado. O Putin vai virar para o Donald Trump e vai jogar na cara do Trump. Falar assim: mas você com a Venezuela, você não respeitou as fronteiras, então por que você vem falar comigo? Então a coisa é muito bem rasgada, isso vai servir para qualquer parte desse mundo. A China, por exemplo, China está aí prestes a retomar ou tomar Taiwan. Os Estados Unidos não vai poder reclamar disso, não vai poder chegar lá no Xi Jinping e falar assim: Xi Jinping, você está errado, você está pegando aí a Taiwan. Então, é uma coisa que é complicada. A gente vê um esforço, Rafa, do presidente Donald Trump de tentar mostrar que isso não foi uma incursão militar, mas foi. Há uma presença militar substancial ao redor da Venezuela, há uma presença militar. A gente não tem barcos, por exemplo, da Guarda Costeira americana, que por sinal também tem uma certa ligação também um pouco com o militar, mas ele está muito ligado ao Departamento de Estado. Nós tínhamos ali navios militares, foram usados helicópteros militares. Então, mentira do Donald Trump de dizer que não foi uma ação militar, porque foi, literalmente foi. Que a gente tem ficado muito na expectativa é que para o Donald Trump, como a gente mostrou agora durante o discurso, disse que vai assumir o controle da Venezuela, vai fazer com que o país passe por uma transição. A gente viu hoje também o Marco Rubio, que é secretário de Estado, dizendo que espera que o governo que está assumido interinamente tome as decisões corretas em favor dos Estados Unidos. Mas a impressão que fica é que os Estados Unidos não sabem muito bem o que é que vão fazer com a Venezuela agora. O que é que a gente
gente pode esperar? De que forma você acredita que o governo Donald Trump vai de fato agir? E, principalmente, essa é uma pergunta que eu tenho feito para várias pessoas durante o dia de hoje. O quão as milícias bolivarianas podem causar aí um problema para essas ideias do que o Donald Trump pensa em fazer na Venezuela? Esse é um grande problema, né? Para você fazer um tipo de ação como essa, você precisa ter um preparo da sociedade ou parte da sociedade para que isso aconteça. Eu não sei até que ponto o governo americano conversou com essas milícias, né? Para que você não desande numa guerra civil interna do país, porque a grande probabilidade é de que isso aconteça. Primeiro, Rafa, está errado. Os Estados Unidos não tem que administrar país nenhum. Ou seja, ele infringe aí a soberania de qualquer país fazendo isso. Bom, a história mostra, Rafa, que esse tipo de ação mal planejada traz sérios problemas. A gente vê, por exemplo, o Iraque, né? As justificativas foram quase as mesmas, mas acusava Saddam Hussein de armas químicas ou não. Não vou entrar no mérito novamente, mas essa retirada de Saddam Hussein de cena do Iraque sem um preparo com a sociedade, aí eu estou falando das organizações, dos poderes, o que aconteceu? O ISIS nasceu ali, naquele bojo, né? Aqueles terroristas radicais que começaram a decapitar as pessoas, fazer perseguição religiosa, e isso é um câncer que dura até hoje, né? Dentro do próprio Iraque, e migrou para a Síria e qualquer outros países. Veja o problema da Síria, mesmo com a retirada do ditador que tinha lá e a substituição de um novo presidente para a Síria, há um problema interno também do país, que essa mesma turma do ISIS, dos radicais islâmicos, estão lá, e os Estados Unidos estão tendo o trabalho de tentar aniquilar eles. Ou seja, de vez de você resolver um problema, você acaba criando outro problema. Então, por isso que eu, do meu ponto de vista, acho que faltou conversa por parte dos Estados Unidos, e o que chama mais atenção, Rafa, e que me incomoda particularmente, é de que ontem o próprio Donald Trump, ali na entrevista coletiva, disse que ofereceu conforto, ele fala, né? Nós oferecemos conforto ao Nicolás Maduro, ou seja, ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu condições para Maduro deixar o poder ali, ou seja, são os Estados Unidos comprando literalmente a Venezuela, e quando Nicolás Maduro se negou a vender, né? Querendo ou não, é uma venda, né? Um contrato de compra e venda, o Donald Trump resolveu tomar a Venezuela para si. Em loco, acompanhando tanto a operação quanto o discurso de Donald Trump, como é que está a repercussão na opinião pública americana? A gente vem aí de um ano em que o próprio Donald Trump se colocou como um dos concorrentes ao Nobel da Paz, inclusive chegou a ficar irritado com o fato da Maria Corina ter recebido, ela que é um dos nomes principais da oposição lá na Venezuela. E como é que está sendo essa resposta? O Donald Trump está tendo apoio, isso porque a gente sabe que ele já vinha sofrendo aí com apoio popular, e vem esse caso da Venezuela. Como você acha que isso vai atrapalhar ou melhorar a imagem dele? O americano comum está reprovando essa ação, e há uma divisão de entendimento dessa situação, Rafa. Eles reprovam a forma com que foi feita, mas ao mesmo tempo reconhece, né, essa problemática de Nicolás Maduro de estar tanto tempo no país e levando a Venezuela a cabo. Há uma parte também da sociedade americana que entende, e aí eu super concordo, que houve um sufocamento por parte dos Estados Unidos da economia venezuelana. Então, a situação, por exemplo, caótica que nós temos de infraestrutura na Venezuela, de falta de energia, até mesmo a economia, em dado momento, 2 anos atrás, havia falta, por exemplo, de papel higiênico, saneamento básico. Isso tudo é fruto de sanções americanas sobre a Venezuela. A mesma coisa como aconteceu com Cuba. A única diferença é que Venezuela tem petróleo. Então, assim, é aquele negócio, vamos desvalorizar o terreno, vamos desvalorizar a fazenda para baixar o preço e a gente poder tomar essa fazenda a preços módicos ou quase que de graça. Então, o americano tem
essa consciência de que o procedimento não foi certo e que a Venezuela hoje está num status muito em detrimento às sanções, mas também reconhece que essa perenidade da permanência de Nicolás Maduro no governo venezuelano é uma coisa bastante questionada. Você vê, você traz a questão da administração e o nome de Corina, né? Para você ver como que a política ela é bastante traiçoeira, né? Ela trai, parece que existe no DNA da política, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e qualquer parte do mundo. Ontem ele desconsiderou a Corina como sendo um nome para liderar o país. Veja só, né? Você trouxe a questão do Prêmio Nobel da Paz, o Donald Trump depositava uma expectativa de que ela fosse transferir essa premiação ao Donald Trump. Isso não aconteceu. Parece uma coisa louca isso aqui, o que a gente está dizendo, mas ele realmente, Donald Trump, ele verbalizou, ele esperava que a Corina desse o prêmio para ele. Ajudou, de certa forma, ela a fugir do país para poder tentar receber o prêmio, mas ela não conseguiu chegar a tempo. A gente não sabe o porquê disso daí acontecer, mas o fato é que o Donald Trump agora dá uma bola nas costas, como a gente diz, a Corina, dizendo que ela não tem o perfil para assumir a presidência e que não há popularidade, não há um apoio da população venezuela para que ela assuma essa questão. Ontem mesmo conversava com uma cidadã venezuelana na frente do resort do Donald Trump e ela estava super confiante de que primeiro, ela estava agradecida a Donald Trump, ela foi lá para agradecer Donald Trump, né, pelo favor que ele fez, e ao mesmo tempo ela depositava realmente confiança, esperança e na certeza de que Corina fosse aí, por exemplo, a presidente da Venezuela. E ontem mesmo, na coletiva, Donald Trump já desconsiderou. Ou seja, o interesse mesmo, Rafa, é o petróleo. Independente de todo o cenário, de toda essa construção que aconteceu, né, de trazer Nicolás Maduro para cá e tentar levar ele a tribunal sem provas, ele, na verdade, ele quer, e ele deixou isso verbalizado, não sou eu que estou dizendo, o próprio Donald Trump tem o maior interesse no petróleo venezuelano. Lembre-se, Rafa, não querendo me estender, Estados Unidos tem um problema de dívida interna, tem uma dívida externa gigantesca e ele precisa fazer caixa, ele precisa ter receita aqui nos Estados Unidos para poder diminuir essa dívida, tanto interna como externa, e o petróleo pode ser a grande saída para ele. O seu trabalho está cada vez mais difícil, viu, Hessel? E olha que só começou o segundo ano de governo Donald Trump. Você já passou pelo primeiro, acredito que, infelizmente, esteja se surpreendendo com o segundo, mas te agradeço pela tua participação aqui no Metrópolis mais uma vez. Rafa, eu que agradeço, independente de ser domingo ou não, você sabe que a nossa profissão ela está aí 24 horas funcionando. Eu quero aproveitar e parabenizar você, a quantidade de horas de você e toda a sua equipe aí funcionando, trazendo informação precisa. Ontem realmente foi um grande caos e 2026 promete, como você disse, promete, esse é só o começo. E ainda tem eleição no Brasil, tá? A gente não pode esquecer. Até mais.